o início da missão e os primeiros frutos do chamado. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso devocional Coffee com Fé. Antes da gente começar, eu já quero te convidar a se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque Deus ele está revelando profundamente o propósito por trás da vida de Paulo. Hoje é o dia 5, então respire fundo, entregue o coração e deixe Deus falar com você agora. Depois de receber a cura através de Ananias, depois de ter a sua visão restaurada e o seu coração transformado, algo novo começa a nascer dentro de Paulo. Ele já não era mais o mesmo, isso era visto, né? Ele tem um chamado agora, ele tem uma missão e agora é a hora dos primeiros frutos aparecerem. Quais são esses frutos? Pois bem, lá em Atos 9:20 diz assim: e logo pregava nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Logo, sem desculpas, sem intervalos, sem esperar estar perfeito, né? Ou capacitado para começar. Ele começou, ele simplesmente ouviu a direção de Deus e foi em frente. A transformação na vida de Paulo foi tão real que ele não conseguia ficar calado. E aí a gente aprende que quando o nosso coração encontra verdadeiramente Jesus, a nossa boca ela transborda. O que foi tocado, né? Quem foi tocado pela luz, não consegue esconder essa luz. Ela é tão forte, tão poderosa, que nos seus simples comportamentos, as pessoas precisam ver Jesus na minha e na sua vida. A reação das pessoas ao redor de Paulo foi impressionante. Lá em Atos 9:21 diz assim, que todos que ouviam ficavam admirados e diziam: não é este que destruiu em Jerusalém os que invocavam este nome? Pois bem, as pessoas olhavam para ele e só enxergavam o seu passado. Mas Deus olha para ele e vê o quê? O futuro que Deus tem para a vida dele. A conversão de Paulo ainda era tão recente que ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus ele não precisa que as pessoas te entendam hoje. Ele só precisa que você obedeça. Obedeça a voz de Deus. Porque quando Deus te levanta, sempre vai ter alguém tentando te lembrar de quem você era. Né? Sempre que você for dar um próximo passo, tentar mudar em qualquer área que for da sua vida, sempre vai ter alguém querendo, lembrar, mas tu fez isso, mas Deus ele não quer saber de quem você era. Deus ele não quer saber disso, ele quer saber quem você é, quem Deus disse que você é. Tome posse dessa palavra. Se Deus disse que você vai fazer, se Deus te colocou algo no seu coração, não deixe a semente da dúvida plantada dentro de você. Arranque toda a sombra de dúvida. O texto ele continua lá em Atos 9:22. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais. Vamos continuar aprendendo com a vida dele. Aqui está uma chave espiritual poderosa. Ele não ficou forte antes. Ele ficou forte enquanto ele obedecia a Deus. A força não veio da teoria, do blá blá blá, não. A força veio lá da prática mesmo, da entrega, do movimento. A partir do momento que ele decidiu se entregar, ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que ele estava ouvindo, mesmo sem entender muita coisa no começo, você não precisa estar pronto para começar, meu amigo, minha amiga. Você só precisa estar disposto, sabe por quê? Porque a força, ela vai vir no caminho. Deus, ele vai te fortalecendo no meio do caminho. Enquanto a missão vai florescendo, ele vai te fortalecendo. Enquanto a missão de Paulo floresce, a perseguição também ela começa. Então, aqui nós também vamos aprender. Lá em Atos 9:23 diz assim: decorrido certo tempo, os judeus deliberaram matá-lo. Pois bem, veja isso. O Saulo que perseguia os cristãos, agora ele era perseguido por causa de Cristo. E este é o primeiro grande fruto do seu chamado, porque
que a fidelidade, ela tem um preço, né? Todos nós pagamos um preço por ser fiel a Deus. E não significa que você vai sofrer, que você vai ser, que vão te mandar te matar, não é isso, não. Às vezes uma simples palavra entristece o nosso coração. As pessoas não vão acreditar na gente no começo, né? Às vezes você vai faltar apoio e vai faltar autoconfiança também. Então não desanime. Não desanime, não tente entender tudo sobre o começo, tente ser fiel a Deus. Escolha ser fiel a Deus, né? Saulo, que perseguia os cristãos, agora é perseguido, né? Ele começa a entender que o ministério não é sobre conforto, é sobre o propósito. O que é o propósito aqui? É que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas vezes você não vai entender, mas pense, eu estou agradando a Deus nesse ato, nesse gesto? Então continue, porque você está no caminho certo. E outra coisa, Deus sempre prepara o escape. Vamos ver o que Deus preparou para Paulo. Lá em Atos 9:25 diz assim: tomando-o de noite, ele estava sendo perseguido e eles queriam matar ele ali, né? Porque já viram que estava se levantando algo muito forte. E eles não queriam, né? Porque aonde há transformação, há muitas vidas transformadas. E é isso, vamos lá, continua. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram no cesto, né? Por uma abertura na muralha. Eles colocaram Paulo dentro de um cesto e foram descendo. E aí a gente aprende que Deus usa pessoas simples para salvar um chamado extraordinário. Homens comuns estavam segurando aquelas cordas e Paulo vai descendo lentamente naquele cesto, protegido, preservado, né? Guardado pela mão de Deus através da vida daquelas pessoas. O propósito de Deus na sua vida sempre será sustentado por mãos de quem você nem imagina. Eu aprendi uma coisa, que às vezes o simples ato de a gente pedir uma oração, ou de ir lá numa igreja, né, de um lugar, né, de falar com alguém, colocar o nosso nome lá num simples caderno de oração, tem gente segurando as cordas por você. Não pense que você está sozinho. Tem gente intercedendo por você, tem gente se levantando às vezes em silêncio que você nem sabe. O ministério de Paulo começou assim, pregando, crescendo, sendo perseguido, sendo protegido pelas mãos de Deus e por pessoas que Deus enviou. Esses foram os primeiros frutos do seu chamado. E agora eu te pergunto, quais são os seus primeiros frutos? O que você já começou a ver desde que Deus mudou a sua vida? Quem são as pessoas que seguram as cordas do seu chamado? Ah, mas eu sou sozinho, não tem ninguém segurando as cordas para mim, não. Ah, meu irmão, minha irmã, não acredite nisso. Isso é o que o inimigo quer que você acredite. Deus está segurando as suas cordas, Jesus está segurando você. Você está ouvindo esse devocional agora, a palavra de Deus, e isso te dá uma força, te sustenta. A palavra do Senhor sempre tem renovo para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração, para a gente caminhar mais uma milha. Então nunca pense que você está sozinho. Se Deus colocou algo dentro de você, Ele vai te dar a capacidade necessária, a força para você realizar. Deus, Ele está pedindo para você começar algo logo, assim como Paulo, e você está adiando. Pense nisso, reflita. Receba a força de Deus no dia de hoje para tomar as decisões certas. Muitas vezes você não vai entender, mas faça mesmo assim. Se for aquilo que Deus colocou se foi aquilo que Deus colocou no seu coração, faça. Faça, que você está no caminho certo, com o intuito de que o nome do Senhor será glorificado, porque você vai colher os frutos. Você vai colher os frutos. Acredite no que eu estou lhe falando. Vamos ao nosso exercício do dia. Feche seus olhos aí onde você está. Se você não pode fechar os seus olhos, preste atenção naquilo que você está ouvindo, porque isso é muito importante para o seu coração. Se você chegou até aqui, se você me ouviu até aqui, visualize-se você segurando uma corda grossa. E agora veja as outras pessoas segurando essa corda junto com você. De repente são seus amigos, seus familiares, líderes, pessoas que te ajudaram ao longo da sua vida aí.
Agora sinta Jesus colocando a mão sobre essa corda. Ele é o mais poderoso de todos. Ele te apoia, ele te sustenta, ele te guarda. Agora veja você dando os primeiros passos no seu propósito, com coragem, com leveza, com direção. Respire fundo. O seu chamado, ele está em movimento. E às vezes você pensa que o seu chamado é pregar, é cantar, enfim, cada um tem um chamado diferente. Às vezes o seu chamado é abençoar a vida da sua família, é falar de Jesus para alguém no seu trabalho. O nosso chamado não está só nas coisas extraordinárias e grandes, às vezes são nas coisas simples e pequenas, um simples abraço que você dá em alguém, uma palavra ou até mesmo um pequeno sorriso. Se permita ser usado por Deus aí na sua vida, que você venha colher os frutos e diga, afirme comigo: eu dou os primeiros passos no propósito. E Deus sustenta o meu chamado. Vamos orar? Ore comigo aí aonde você está e diga: Senhor Jesus, obrigada pelos primeiros frutos do teu propósito na minha vida, Senhor. Obrigada pelas pessoas que seguram as cordas do meu chamado. Fortalece os meus passos, confirma a minha missão e me guia com a tua luz, Pai. Que eu viva como Paulo, com coragem, obediência e fé. Esse foi o dia 5, em nome de Jesus, né? Amém, amém. Esse foi o dia 5, o início da missão e os primeiros frutos do chamado. Amanhã nós vamos para o dia 6, né? A preparação profunda antes das grandes obras. E fique firme, porque Deus está edificando algo grande. Se esse devocional falou com você, compartilhe com alguém, né? Compartilhe com alguém que você ama. Compartilhe nos grupos que você tem. Porque Deus, ele tem uma missão, ele tem um propósito para todos nós. Ele quer que a gente venha desenvolver essa missão e esse propósito para que o nome dele seja glorificado. Né? Você já sabe, respire fundo, tome decisões certas ao longo do seu dia e Deus te abençoe!